pessoal, essa é a quarta videoaula de análise de circuitos desenvolvidas pelo PET Elétrica. Na aula anterior, a gente viu a transformação de resistores, que foi aquela transformação delta-estrela, estrela-delta. E na aula de hoje, a gente vai ver transformação de fontes. A transformação de fontes, a gente tem um teorema da transformação, que ele diz que uma associação em série de fonte de tensão e resistência pode ser substituída por um circuito equivalente de uma associação em paralelo de fontes de corrente e resistência. Pode ser o contrário também, você pode pegar uma fonte de corrente paralela com a resistência e transformar na fonte de tensão que está em série com a resistência. O que importa é sempre obedecer essa ordem, ou seja, a fonte de tensão em série e a fonte de corrente em paralelo. Você não pode transformar uma fonte de tensão em paralelo com a fonte de corrente em série, não. Só funciona da seguinte maneira. Então, a gente tem aqui um circuito aqui, que está a fonte de tensão em série com a resistência, a gente quer transformar nesse circuito equivalente de fonte de corrente em paralelo. E a gente está presumindo que os circuitos são equivalentes, já que a transformação, então a gente vai ter que Vx vai ter que ser igual a Vy e X tem que ser igual a Iy. Então, para a gente transformar, a gente primeiro vai dizer que os terminais Vx e Vy estão em circuito aberto. Então, a gente vai ter que Vx vai ser igual a V1, na mesma polaridade, e X vai ser igual a 0. Está em circuito aberto. Vy vai ser R2 e 1, e Y, como está em circuito aberto, vai ser igual a 0 A. Então, como X é igual a Y e Vx é igual a Y, naquela equivalência anterior, a gente vai achar que V1 vai ser R2 e 1. Agora, a gente vai considerar esses terminais em curto-circuito. Ou seja, Vx vai ser igual a 0 volts e Vy vai ser igual a 0 volts. Então, Ix vai ser V1 sobre R1 e Iy vai ser igual a I1. Como X é igual a Y, V1 vai ser I1 R1. E como ambas as condições são válidas, R1 vai ser igual a R2, que a gente vai chamar de R, e V1 vai ser sempre R e 1. Agora, uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado na hora de transformar uma fonte é com a polaridade no sentido da fonte de corrente. Aqui a gente tem essa fonte de tensão com menos aqui e o mais aqui, essa resistor em série. A gente tem que V1 sobre R1 é igual a I1, log 1 vai ser 2 dividido por 3, e R1, R2 vai ser igual a 3 ohms. Então, a gente vai ter o circuito equivalente. Como a gente presume, na hora de optar o sentido das correntes, que a corrente vai do menor potencial para o maior potencial, a gente tem que seguir essa polaridade da fonte, onde o menos está aqui, que é o menor potencial, e o maior potencial está em cima. Logo, a fonte de corrente vai de baixo para cima. Fonte de corrente aqui de 2/3 de ampere, com esse resistor de 3 ohms. E também, se a gente tivesse a fonte invertida, tivesse o menos aqui em cima com o mais embaixo, na hora de transformar, a fonte de corrente também estaria invertida, ou seja, você tem que se manter essa relação. Se você, na hora de transformar, não prestar atenção na polaridade no sentido, você vai ter que sua tensão ou sua corrente vão estar com o sinal oposto. Então, o circuito vai estar de certa maneira errado. Então, a gente vai aqui um exemplo, que ele pede, utilizando a transformação de fonte, determinar Vx. Que tem esse circuito aqui, dessa fonte de corrente, que está em paralelo com e essa fonte de tensão que está em série. Então, a gente está vendo aqui que a gente vai ter logo duas transformações direto. Agora, uma dica que é não fazer transformação com a grandeza que você quer. Se ele pedir Vx, você vai evitar fazer algum tipo de transformação que inclua Vx. Porque quando você transforma a fonte, você assegura que as tensões nos terminais são iguais. Mas a tensão interna do que você está mexendo, não. Nem a corrente. Só a corrente que sai e a tensão nos terminais. Então, seu Vx pode ser alterado. Só vou ter aqui para lembrar que Vx é igual a tensão em R3, para ninguém querer transformar ele. Então, a primeira transformação, a gente vai pegar a fonte de corrente, que está em paralelo, e transformar na fonte de tensão em série. V vai ser R1 e 1, logo V vai ser 4 vezes 3, que é igual a 12 volts, e o nosso R da transformação vai ser o mesmo R1, que é igual a 4. Que vai ter esse circuito aqui equivalente, percebendo que o sentido da fonte de tensão está igual à fonte de corrente, logo está tudo certo. E aqui a gente teve que R1 ficou em série com R2, então a gente está reduzindo o nosso circuito para ter esse equivalente aqui de 4 mais 2, que fica igual a de 6.
Agora a nova transformação. A gente vai pegar aquela resistência equivalente de 6 que estava em série com aquela fonte, que a gente acabou de transformar, e já vai transformar novamente para uma fonte de corrente. A gente vai ter que V2 dividido por REC vai ser igual a I2. Então, I2 vai ser igual a 2 A. E uma outra transformação do lado direito do circuito, aquela fonte de tensão em série que se transforma na fonte de corrente. Onde V1 dividido por R4 é igual a I3, então I3 é igual a 4 A. E o circuito agora, depois de transformado, ficou desse jeito. Aqui ficou essa fonte de corrente, desse lado essa, e a gente tem esses três resistores em série. Desculpa, em paralelo. A primeira coisa que muita gente ia pensar era transformar logo eles no equivalente em um só que lembra, não transformar R3. Então, você pode até fazer uma transformação entre R4 e a resistência equivalente, que é o REC, mas não com R3, que vai ser o que a gente vai fazer agora. A gente vai pegar aqui uma resistência equivalente R4 e REC, que vai ser 6 paralelo com 3, que vai ficar 6 vezes 3 dividido por 6 mais 3, igual a 2 ohms. E agora a gente vai aqui somar essas fontes de corrente, porque elas estão... Você pode usar aqui a lei das correntes, assim, de Kirchhoff, e você vai ver que elas estão entrando no mesmo nó e uma está saindo do mesmo nó. Então, a soma dela tem que ser 0. Aí você vai ter uma resistência equivalente aqui, que 3 menos I2 tem que ser igual a 2. E vai ter esse novo circuito aqui, que é R3 paralelo com REC2, paralelo com essa fonte. Aqui você pode fazer uma análise de malha comum para achar a tensão aqui em R3, mas só vou apresentar aqui uma coisa chamada divisor de corrente, só para facilitar mesmo, fazer direto. O divisor de corrente, ele é assim, você pega a corrente no resistor que você quer, é a corrente total, vezes a outra resistência, no caso aqui é REC2, dividido pela soma de REC2 e R3, no caso 6. Que é isso aqui, que X, que vai ser a corrente que vai passar por R3, vai ser 2, que é a corrente da fonte, vezes 2, que é REC2, dividido por 6, que é R3 mais REC2. E X ficou 2/3. E finalmente, Vx fica aí X vezes R3. E isso aqui dá o valor de Vx, que é igual a 8/3. Agora a gente vai ver que o teorema de transformação de fonte, ele também funciona para as fontes dependentes. Que ele pede para determinar Vx usando transformação de fonte. Aqui a gente tem essa fonte aqui, AVS1, que é uma fonte de tensão controlada por tensão. É porque nesse simulador aqui da família do Proteus, ele não deixa a fonte dependente naquele formato losangular padrão. Ele fica assim redonda mesmo, só que ele põe os terminais aqui da fonte na dependência, só isso. Então, a gente está vendo que ela está dependendo aqui dessa tensão em R2. E agora uma dica também é não fazer transformação com a grandeza da dependência. Por exemplo, quando você começar a transformar aqui, você vai perceber que vai aparecer uma resistência em série com R2. Mas se você transformar R2, como eu já disse anteriormente, você não garante que Vx não muda. Você garante que a resistência nos terminais da transformação, a tensão lá permanece a mesma, mas a tensão interna não. E aí você teria uma mudança no seu ganho da fonte, então você teria que fazer uma mudança no ganho que daria muito mais trabalho do que você simplesmente deixar R2 ali. Então a primeira transformação que a gente vai fazer, a gente vai pegar essa fonte dependente e transformar na fonte de corrente. Aí a gente tem que 3Vx, que é a tensão da fonte, é igual a R1 e 1. E 1x vai ser 3Vx dividido por 2. Agora, transformação 2, a gente vai pegar aquela fonte de tensão e transformar na fonte de corrente. Onde V1 dividido por R4 vai ser I2, logo I2 é igual a 2 A. E o circuito aqui agora ficou com essas três fontes aqui de corrente. Nesse novo circuito, a gente pode pensar logo em associar aqui esses resistores em um só, pode transformar aqui novamente uma fonte de tensão. Eu vou começar fazendo aqui R3 paralelo com R4. Que fica 5 vezes 5 dividido por 5 mais 5, igual a 2,5. E eu vou somar essas fontes aqui de corrente, para diminuir. Como elas estão aqui no sentido contrário, eu vou subtrair x de 1, que vai me dar uma nova fonte de corrente de 3Vx sobre 2 menos 4 A.
Aqui você não pode somar com I2, porque você está vendo que tem esse R2 aqui, e logo não é a mesma coisa. Eles não estão paralelo. Por exemplo, você não pode somar I1 com I2 nesse caso. Então, o circuito aqui equivalente ficou 1,5 Vx menos 4 dessa fonte. E aqui essa outra fonte de corrente com aquele nosso novo resistor de 2,5. Na outra transformação, você pega aquela fonte de corrente dependente, transformando na fonte de tensão. Onde V2x, que é a nossa nova fonte de tensão, vai ser R1 vezes I1x. Isso vai dar 3Vx menos 8 volts. Já que R1 aqui, eu não sei se ficou tão claro, mas vale 2 ohms. Uma outra transformação vai ser essa fonte aqui de corrente, vai transformar na fonte de tensão. Onde V3 é igual a R4I2, logo V3 é 5 volts. E agora a gente tem um circuito muito menor, que é formado apenas de uma malha onde a corrente da malha que passa por R2, que é nosso IX. E é isso aqui, agora ficou muito mais simples de resolver, por exemplo. Você tem só que aplicar a lei das tensões em uma malha. E aplicando a lei das tensões de Kirchhoff, a gente vai ter que menos 5 mais 2,5x mais 3ix mais 2x mais 3vx menos 8, que é a soma das tensões, é igual a 0. E como o Vx é a tensão aqui em cima desse resistor, Vx vai ser 3ix e x é igual a Vx sobre 3. Substituindo aqui na primeira equação, a gente vai ter aqui 7,5, que multiplica Vx sobre 3 mais 3Vx igual a 13, que nos dá que Vx é igual a aproximadamente 2,4 volts. Então é isso, pessoal. Acabou aqui nossa aula. Qualquer dúvida, pode mandar e-mail para o petelétrica@ufba.br ou qualquer coisa pode deixar no próprio canal, comentar aqui no vídeo. E na próxima aula a gente vai ter o teorema das superposições de fonte. Então até a próxima.